Café Concurso, o curso que leva você à aprovação. Nossa aula de hoje, numerais, classes de palavras. Vamos estudar a classificação e a flexão dos numerais. E ainda vamos dar uma olhadinha na leitura dos números romanos. Acompanhe. Numerais, nós temos 4 tipos: cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. O que é o numeral cardinal? Aquele que me dá a quantidade simples, até um número infinito. Então, se eu tenho 2 livros, 3 livros, nós estamos diante de numerais cardinais, indicando a quantidade de livros aí. A função mais exercida pelo numeral cardinal é a de adjunto adnominal, acompanhar o nome, embora não exclusiva, mas pode exercer outras funções, mas normalmente adjunto adnominal. Então, 2 livros, 3 livros, e aí nós temos o numeral cardinal, né? 2 exemplos de numerais cardinais. O ordinal, a colocação numa ordem, num hall, nós teremos o numeral ordinal. Então, o correspondente aqui, o segundo colocado no concurso, o primeiro, o segundo e o terceiro colocados no concurso assistiram às aulas do Café Concursos. Segundo colocado, terceiro colocado. E aí eu tenho o numeral ordinal. Quarto colocado, quinto colocado, os primeiros colocados, não é? Primeiros colocados são nossos. Multiplicativo, a nossa multiplicação da matemática. Ele quer o dobro do que recebeu, o dobro. Ele quer o triplo do que recebeu, quádruplo. E aí nós temos os numerais multiplicativos. Também temos os numerais fracionários, a divisão, a fração. 1/3, 2/5. É a nossa escrita da fração matemática. 2/3, 1/3, 2/5. Aí temos os numerais, as 4 possibilidades de classificar os numerais. Algumas observações. Lógico, nós vamos até o infinito com o cardinal e o ordinal também. No caso do multiplicativo, nós conseguimos uma palavra só até 12. Né? Dobro, 2 vezes, triplo, 3 vezes, quádruplo, quíntuplo, sextuplo, sétuplo, octuplo. Olhem aqui, nônuplo, 9 vezes. Décuplo, 10 vezes. Décuplo. Olha a palavra lá, décuplo, 11 vezes. E olha, 12 vezes eu consigo uma palavra só, duodécuplo. A partir do 13 vezes, eu vou me valer do substantivo vezes para conferir a ideia de numeral multiplicativo. 13 vezes, 14 vezes, 15 vezes e assim por diante. 100 vezes eu também posso dizer, no lugar de 100 vezes, cêntuplo, equivalente a 100 vezes. Ou digo 100 vezes, também terei um numeral multiplicativo de qualquer sorte. Esses são os multiplicativos. A ideia de multiplicação, e cuidem, porque eu posso usar um outro multiplicativo aqui, dobro, não é? Pediu o dobro do que recebeu. Dupla, uma dose dupla de uísque. Uma dose dupla. Duplo também é um numeral multiplicativo. Pediu o triplo do que recebeu. O atleta deu um salto tríplice, 3 vezes a altura. Também é um numeral multiplicativo. Agora vejam o numeral fracionário, aquele que corresponde à fração. Nós temos a leitura do numerador como cardinal, 1. Agora, o denominador eu leio como ordinal, 1/3. 1/3. O terceiro colocado, 1/3. E notem mais, se eu mudar o numerador, o denominador vai concordar com o numerador. 2, e aí eu coloco o terço no plural. 2/3. Ele recebeu 2/3, não apenas 1/3. Veja que houve a flexão aqui. Esta é a classificação e os tipos de numerais que nós temos. Temos a flexão para alguns deles, não é? Por exemplo, o 2 eu posso fazer a flexão de gênero, 2 alunos, 2 alunas.
O primeiro, por exemplo, eu posso fazer a flexão, inclusive, de número. O primeiro colocado, os primeiros colocados. As primeiras colocadas. Então eu faço a flexão de número. Certo? Então, numerais são passíveis, boa parte deles, de dois tipos de flexão, gênero e número. E boa parte não é invariável, não tem flexão. Agora, algumas provas de concursos trabalham com os números romanos, utilizados no dia a dia, utilizados na língua portuguesa, por exemplo, para séculos, para papas, para reis e rainhas. Como é que funciona a leitura desses números? Pois se nós tivermos aqui papas, reis, rainhas e séculos, de 1 a 10 nós vamos ler como ordinal. Ordinal. Então eu digo século I, século II, século X, Rainha Elizabeth II, Rei Henrique VIII, Papa Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, ordinal. Ultrapassou a barreira, 11 em diante, até o infinito, eu leio como cardinal. Século XIX, século XX, século XXI. Papa Bento XVI, 16 e não 16º, cardinal. Não é verdade? E o rei Luís XV e não Luís XV. Então, cuidado aqui com a leitura dos numerais. Uma observação, caso tenhamos aí, por exemplo, capítulos, aí já funciona de maneira diferente. Só até o 9 nós teremos a leitura do ordinal. Já o 10º capítulo, nós vamos chamar de capítulo 10, cardinal. Cardinal. Então, capítulo 1 da lei, do livro que eu esteja lendo, capítulo 2º, 3º, capítulo 9, e aí capítulo 10. Mas vocês ouviram o professor dizer 10º capítulo. Se eu antecipar o número romano, a leitura será sempre como ordinal. Primeiro capítulo, 10º capítulo, 20º capítulo. Essa leitura só vale quando o número romano é utilizado após o substantivo capítulo. Ok? Numerais, classificação, flexão e a leitura dos números romanos. Incidência em prova não é muito elevada. Quando temos a incidência, mais comum a leitura dos números romanos. Só que para exercitarmos isso, 2 exercícios a respeito de numerais. Eu peço que acompanhem, vocês verão na tela aí, a leitura do exercício. O exercício eu vou fazer a leitura aqui, não é? Então acompanhem, vamos dar uma olhadinha nos numerais. Primeiro exercício. Marque o emprego, leitura, lógico que se trata de leitura, incorreto do numeral. 4 alternativas, a primeira de século III, a segunda, Papa Paulo VI, a terceira, 80º e a quarta, capítulo 12. Resposta que deve ser assinalada, a alternativa A. Está incorreta? O correto é século III, nós vimos há pouco. Até 10, leitura de ordinal, século III e não século III. Papa Paulo VI, dentro do ordinal, Papa Paulo VI. 80º colocado, aí temos um ordinal, 80º colocado. O correto é octo, né? 80º, e não octa, como alguns dizem, 80º, né? É um O, é correta essa leitura. E capítulo 12, ultrapassou a barreira do 9, nós entramos no capítulo 12. Capítulo 12. Por isso, nosso primeiro exercício, a alternativa que apresenta erro, alternativa A, café com cursos, exercício segundo. Nosso segundo exercício, vamos dar uma olhadinha, eu leio aí. Triplo e tríplice são numerais. Aí pede a classificação dos numerais triplo e tríplice. Conforme eu havia dito, né? Ele quer o triplo do que ganha, dose tríplice ou salto tríplice. Né? Os dois são numerais e os dois indicam multiplicação, quantidade multiplicada. Portanto, ambos são multiplicativos, alternativa D. Diz o seguinte, alternativa A, ordinal primeiro e multiplicativo segundo. Ambos ordinais na B, ambos cardinais na C. E a E, multiplicativo primeiro e ordinal segundo. Evidentemente, os dois são numerais multiplicativos. Caros alunos, continuem conosco. Mais classes gramaticais, aulas de português, aulas de matemática. Continuem, confiem
Café Concursos.